Meu nome é Vanessa, tenho 38 anos, moro em Goiânia e hoje eu vou dividir com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que me custou não apenas R$ 97 mil de dívida, mas algo muito mais precioso: o tempo perdido com meus filhos e a minha própria dignidade como ser humano. Se você está pensando em largar tudo para trabalhar com delivery, ou se já está nessa vida e sente que algo não está dando certo, por favor, fica até o final desse vídeo, porque o que eu vou contar aqui pode evitar que você cometa os mesmos erros devastadores que eu cometi. E se essa história te tocar de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Era março de 2023, quando eu tomei a decisão que mudaria a minha vida para sempre, e não da forma que eu imaginava. Eu estava trabalhando como auxiliar administrativa há mais de 10 anos na mesma empresa, ganhando R$ 2.800 por mês, quando recebi a notícia. A empresa estava passando por reestruturação e eu seria uma das demitidas. O mundo desabou na minha cabeça naquele momento. Mãe solo de 2 meninos, o Lucas, de 12 anos, e o Pedro, de 8, eu era a única fonte de renda da nossa pequena família. Mas sabe o que mais me doía? Era ver nos olhos dos meus filhos a preocupação que eles tentavam esconder de mim. Crianças de 8 e 12 anos não deveriam se preocupar se vão ter comida na mesa no final do mês. Foram 15 dias de desespero total. Eu mandava currículos todos os dias, fazia entrevistas online, presenciais, qualquer oportunidade que aparecesse. Mas a realidade do mercado de trabalho para uma mulher de 38 anos, mãe solo, sem formação superior, é cruel, muito cruel. As portas se fechavam antes mesmo de eu conseguir mostrar minha capacidade. Foi aí que uma amiga me sugeriu: Vanessa, por que você não abre um negócio de comida? Você cozinha muito bem, todo mundo elogia seus hambúrgueres artesanais. Com esses aplicativos de delivery hoje em dia, você pode ganhar muito dinheiro trabalhando em casa. Parecia a solução perfeita. Eu realmente cozinhava bem. Era algo que eu sempre fiz com amor, principalmente para os meus filhos. E a ideia de trabalhar em casa, de poder estar perto deles enquanto ganhava dinheiro, me encheu de esperança pela primeira vez em semanas. Eu tinha recebido R$ 25 mil de rescisão trabalhista. Era todo o dinheiro que eu tinha no mundo, mas eu sabia que não seria suficiente para montar um negócio sólido. Foi aí que cometi meu primeiro erro gravíssimo. Peguei um empréstimo bancário de R$ 60 mil. O gerente do banco foi muito convincente. Dona Vanessa, com a senhora trabalhando 8 horas por dia no delivery, a senhora vai conseguir pagar essa prestação tranquilamente. São apenas 6,2% de juros ao mês. E veja só, se a senhora conseguir um faturamento de R$ 30 mil mensais, que é muito fácil no delivery hoje em dia, a senhora vai estar rica em poucos meses. Eu estava tão desesperada, tão cega pela necessidade de sustentar meus filhos, que acreditei naquelas palavras como se fossem a verdade absoluta. Assinei aquele contrato achando que estava assinando minha libertação financeira. Na verdade, eu estava assinando minha sentença. Com R$ 85 mil na mão, eu me senti poderosa. Aluguei uma cozinha comercial por R$ 2.700 mensais em uma área com boa localização. Comprei todos os equipamentos: chapa profissional, freezer industrial, geladeira comercial, fritadeira liquidificador industrial, processador de alimentos. Gastei quase R$ 40 mil só em equipamentos. Contratei uma funcionária para me ajudar por R$ 1.800 mensais, porque eu achava que precisaria de ajuda para dar conta do volume de pedidos que com certeza viria. Me cadastrei em todos os aplicativos: iFood, Uber Eats, Rappi, 99 Food. Criei um cardápio com 15 tipos diferentes de hambúrgueres artesanais, batatas especiais, sucos naturais. Nos primeiros dias de maio de 2023, eu abri oficialmente o meu negócio, Burger da Vanessa, hambúrgueres artesanais. Eu estava radiante, cheia de sonhos e expectativas. Postei nas redes sociais, chamei amigos e família, todo mundo me parabenizou e disse que eu seria muito bem-sucedida. E sabe que os primeiros pedidos realmente vieram? Nos primeiros 3 dias, eu fiz quase 40 pedidos. Eu pensava: pronto, agora é só crescer. Em alguns meses eu vou estar ganhando mais que ganhava como funcionária. Mas aí veio a primeira pancada da realidade. Quando chegou o primeiro repasse dos aplicativos, 15 dias depois, eu olhei o valor e não acreditei. De R$ 2.200 em vendas,
eu tinha recebido apenas 1.600 líquidos. As taxas dos aplicativos tinham comido meu dinheiro. Eu pensei, tudo bem, ainda estou começando. Conforme o volume aumentar, essas taxas vão se diluir e eu vou conseguir lucrar melhor. Que inocente eu era. A partir da segunda semana, a realidade começou a se mostrar mais clara. Eu estava trabalhando 12 horas por dia. Acordava às 5 da manhã para ir para a cozinha, preparar todos os ingredientes, deixar tudo pronto. Às 7 horas eu levava as crianças para a escola, corria de volta para a cozinha e ficava lá até às 11 da noite produzindo hambúrgueres. Meus filhos chegavam da escola e eu não estava em casa. Eles jantavam sozinhos, faziam lição sozinhos, iam dormir muitas vezes sem nem me ver. Eu chegava em casa, às vezes, meia-noite, morta de cansaço, cheirando a fritura com as mãos queimadas da chapa quente, e eles já estavam dormindo. Mas eu me consolava pensando, é temporário. Logo, logo eu vou estar ganhando bem e vou poder contratar mais gente, trabalhar menos horas e ficar mais tempo com eles. No final do primeiro mês, maio de 2023, eu fiz as contas. Havia faturado R$18 mil. Parecia muito dinheiro, mas quando abati todos os custos, a realidade foi devastadora. Faturamento bruto, R$18 mil. Taxas dos aplicativos, média de 25%, R$4.500. Custo dos ingredientes, R$7.200, 40% do faturamento. Aluguel da cozinha, R$2.700. Salário da funcionária, R$1.800. Gás, energia, água, R$900. Embalagens e outros, R$600. Sobrou R$300. R$300 líquidos depois de trabalhar 12 horas por dia durante um mês inteiro. E eu ainda tinha que pagar R$4.200 de prestação do empréstimo bancário. Minha primeira reação foi de pânico total. Eu olhava para aqueles números e simplesmente não conseguia acreditar. Como era possível trabalhar tanto e sobrar tão pouco? Mas eu pensei, primeiro mês sempre é mais difícil. As vendas vão aumentar, eu vou conseguir negociar melhor com os fornecedores, as coisas vão melhorar. E se vocês estão assistindo isso e se identificando com essa situação, deixa um comentário aqui embaixo contando sua experiência. Vocês não têm ideia de como é importante saber que não estamos sozinhos nessa luta. Junho foi ainda pior. Eu aumentei meu horário de trabalho para 14 horas por dia. Acordava às 4 da manhã e ia dormir à 1 da manhã. Eu era uma zumbi, funcionando no piloto automático. Comprar ingrediente, preparar, fazer hambúrguer, embalar, entregar para o motoboy, repetir, todo santo dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Meus filhos começaram a reclamar. Mãe, você não brinca mais com a gente. Mãe, você não ajuda mais com a lição. Mãe, você não vê mais filme com a gente. Cada reclamação era uma punhalada no meu coração. Mas eu sempre respondia, é só até as coisas melhorarem, meus amores. A mamãe está fazendo isso por vocês. No dia 15 de junho, aconteceu algo que me marca até hoje. Era aniversário do meu filho mais novo, o Pedro, que estava completando 9 anos. Eu havia prometido que íamos fazer uma festa pequena em casa, com os amiguinhos da escola, bolo, brigadeiro, aquela coisa simples, mas que para uma criança significa o mundo. Mas justamente naquele dia, do nada, começaram a chegar pedidos como nunca antes. Eram mais de 60 pedidos em uma tarde e eu estava sozinha na cozinha, porque a minha funcionária tinha faltado e eu simplesmente não podia parar. Cada pedido que eu não fizesse era dinheiro que não entraria e eu precisava desesperadamente de cada centavo. Eu liguei para o Pedro e disse, meu amor, a mamãe vai se atrasar um pouquinho, mas eu chego para sua festa. Ele disse, tudo bem, mãe, eu espero você. Quando eu finalmente consegui sair da cozinha, eram 11 horas da noite. Cheguei em casa e encontrei meu filho dormindo abraçado com o bolo que ele mesmo havia tentado cortar. Os amiguinhos tinham ido embora há horas. Ele havia passado o aniversário de 9 anos sozinho, esperando uma mãe que nunca chegou. Eu me tranquei no banheiro e chorei como nunca havia chorado na vida. Naquele momento, eu percebi que eu não estava construindo um negócio. Eu estava destruindo minha família. Mas eu não conseguia parar, porque as dívidas não paravam de crescer. O faturamento de junho foi de R$22 mil, o melhor até então. Mas mesmo assim, depois de todos os custos, sobrou apenas R$800 líquidos. Eu trabalhara 420 horas naquele mês por R$800. Isso dava menos de R$2 por hora trabalhada. Qualquer catador de material reciclado ganha mais que isso.
Foi aí que eu comecei a entender o que estava acontecendo. As taxas dos aplicativos eram uma sangria constante. Quanto mais eu vendia, mais eles ganhavam. O iFood cobrava 27% de taxa nos meus pedidos. Isso significa que a cada R$ 100 que o cliente pagava, R$ 27 iam direto para o aplicativo, sem que eles movessem uma palha, além de intermediar o pedido. Além disso, os custos dos ingredientes estavam subindo constantemente por causa da inflação, mas eu não podia repassar esses aumentos para os preços porque os clientes simplesmente paravam de pedir. É uma armadilha perfeita. Você não pode aumentar preços porque perde cliente, mas os custos só sobem. Em julho, eu tentei uma estratégia diferente. Demiti minha funcionária para cortar custos e passei a trabalhar completamente sozinha. 16 horas por dia, 7 dias por semana. Eu era a compradora, a cozinheira, a embaladora, a atendente, a faxineira, a contadora, tudo. Meu corpo começou a dar sinais de que não aguentava mais. Eu desenvolvi tendinite nas 2 mãos de tanto cortar ingredientes. Minha coluna doía constantemente de ficar em pé o dia todo. Emagreci 12 quilos em 2 meses porque simplesmente não tinha tempo para comer direito. Meus filhos pararam de reclamar. Sabe por quê? Porque eles tinham desistido de mim. Eles entenderam que a mãe não existia mais. Só existia uma mulher que trabalhava o tempo todo e eventualmente aparecia em casa para dormir algumas horas. Em agosto, eu tive minha primeira grande crise de ansiedade. Eu estava na cozinha fazendo hambúrgueres quando de repente não conseguia mais respirar direito. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Eu senti que ia desmaiar. Tive que fechar a loja naquele dia e perder todos os pedidos. Foi quando eu procurei ajuda médica. O médico me disse algo que nunca vou esquecer. Senhora Vanessa, seu corpo está pedindo socorro. Se a senhora não parar, vai ter consequências muito sérias para sua saúde. Mas como eu podia parar? A prestação do empréstimo estava atrasada há 2 meses. O banco ligava todos os dias cobrando. Eu tinha fornecedores cobrando, o aluguel da cozinha estava atrasado. Era um buraco financeiro que só crescia e eu estava cavando cada vez mais fundo tentando sair dele. E vocês que estão assistindo e passando por algo parecido, compartilhem esse vídeo. Pode ser que ele chegue até alguém que está pensando em entrar nessa vida e ainda pode voltar atrás. Setembro foi o mês do colapso total. Eu tinha desenvolvido uma relação doentia com o trabalho. Eu só me sentia viva quando estava fazendo hambúrgueres, mas ao mesmo tempo, cada hambúrguer que eu fazia era um lembrete de que eu estava falhando como empresária e como mãe. Um dia, meu filho mais velho, o Lucas, chegou da escola e me perguntou: "Mãe, você ainda me ama?" A pergunta me pegou completamente desprevenida. Eu parei o que eu estava fazendo e olhei para ele. "Claro que eu amo, meu filho. Por que você está perguntando isso?" Ele respondeu: "Porque você nunca mais fica com a gente? Você só pensa no trabalho. Parece que você ama mais fazer hambúrguer do que ficar conosco." Naquele momento, eu percebi que havia perdido completamente o controle da minha vida. Eu estava trabalhando supostamente para dar uma vida melhor para os meus filhos, mas estava destruindo a infância deles no processo. Em outubro, eu tentei uma última cartada desesperada. Peguei mais R$ 15 mil emprestados com agiotas, com juros de 10% ao mês, para fazer uma grande campanha promocional e tentar alavancar as vendas definitivamente. Gastei tudo em marketing digital, influenciadores locais, promoções agressivas. Durante 2 semanas, as vendas realmente dispararam. Cheguei a faturar R$ 35 mil em outubro. Eu pensei, finalmente consegui, agora vai dar certo. Mas quando eu fiz as contas no final do mês, a realidade era ainda mais brutal. Mesmo com esse faturamento alto, depois de todos os custos e com as taxas ainda maiores dos aplicativos, sobrou apenas R$ 1.200 líquidos. E agora, eu tinha mais R$ 15 mil de dívida com juros escorchantes para pagar. Foi em novembro que eu finalmente admiti para mim mesma. Eu tinha falhado completamente. Não era apenas uma questão de não estar dando certo. Era uma questão de estar destruindo a minha vida e a dos meus filhos por algo que nunca ia funcionar. Mas o pior de tudo não eram nem as dívidas. O pior era olhar para os meus filhos e ver que eu havia perdido 1 ano e meio da vida deles. 1 ano e meio em que eu devia estar presente, ajudando com lições, conversando com os problemas deles, brincando, sendo mãe. Em vez disso, eu estava fazendo hambúrgueres 16 horas por dia. O Lucas começou a ir mal na escola.
O Pedro desenvolveu um comportamento agressivo que ele nunca havia tido antes. Eles estavam sofrendo as consequências da minha obsessão por tentar fazer um negócio dar certo a qualquer custo. Em dezembro de 2023, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida: fechar o negócio. Vendi todos os equipamentos para uma ninhária. Entreguei a cozinha, mandei cancelar todas as contas dos aplicativos. Quando fiz o balanço final, a conta era assustadora. Eu devia R$97 mil. R$97 mil de dívidas para mostrar 1 ano e meio trabalhando como uma escrava moderna. Mas sabe qual foi o pior momento de todos? Foi quando eu cheguei em casa naquele último dia depois de fechar tudo e meus filhos nem levantaram do sofá para me cumprimentar. Eles se tinham acostumado com uma mãe ausente e agora não sabiam mais como se relacionar comigo. Se você chegou até aqui, deixa um like nesse vídeo porque essa história precisa ser contada para que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Hoje, em 2025, eu trabalho novamente como funcionária. Ganho R$3.200 por mês em um escritório de contabilidade. É menos do que eu sonhava ganhar com meu negócio, mas eu trabalho 8 horas por dia. Tenho fim de semana livre, tenho férias, 13º, FGTS. Mais importante, eu tenho a minha vida de volta. Eu busco meus filhos na escola, ajudo com lições, fazemos pipoca e assistimos filmes juntos nos fins de semana. Eu estou recuperando devagar a confiança deles, construindo novamente nossa relação. As dívidas ainda estão lá. Consegui renegociar algumas, outras viraram processos judiciais. Vai levar anos para eu conseguir quitar tudo. Mas pelo menos agora eu durmo à noite sabendo que não vou acordar devendo mais dinheiro do que quando dormi. A grande lição que eu quero deixar para vocês é esta: trabalhar mais não significa ganhar mais. Eu trabalhava 16 horas e ganhava menos de R$2 por hora. Qualquer trabalho formal, mesmo que seja salário mínimo, paga melhor que isso quando você faz as contas reais. Esses aplicativos de delivery não são parceiros. Eles são sanguessugas que vivem do nosso desespero. Eles ganham dinheiro com o nosso fracasso, porque quanto mais desesperados nós ficamos, mais horas trabalhamos, mais pedidos fazemos, mais taxas eles recebem. Se você está pensando em largar tudo para trabalhar com delivery, faça as contas reais primeiro. Calcule todas as taxas, todos os custos, todas as horas que você vai trabalhar. Na maioria dos casos, você vai descobrir que é melhor ficar no emprego que você tem ou procurar outro emprego formal. E se você já está nessa vida e está sofrendo, não tenha vergonha de admitir que não está dando certo. Eu demorei para admitir porque o meu orgulho não deixava, mas às vezes parar é a decisão mais corajosa que podemos tomar. Não deixem que a necessidade de dinheiro destrua as famílias como destruiu a minha temporariamente. Dinheiro a gente recupera, mas o tempo perdido com as pessoas que amamos nunca mais volta. Espero que a minha história sirva de alerta para vocês. Se serviu, deixe um comentário aqui embaixo contando o que vocês acharam e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigada por terem assistido até o final. Um abraço forte e que vocês não cometam os meus erros.